Eu estou falando de pessoas que, notadamente, você já sabe que o cara é pró retirada de crianças antes do tempo do ventre da mãe, que eu não vou falar aqui o nome. O cara é pró ideologia de gêneros. O cara é pró um monte de coisas que são contra a gente. E você coloca no púlpito da sua igreja e você faz campanha e diz assim: essa igreja é tua, como é que é? Essa igreja é tua, as ovelhas são tuas. Isso é um escárnio, isso é uma aberração que a gente só acreditou porque viu e ouviu. Existem muitos mercenários disfarçados de pastores que não estão pastoreando, que estão entregando as suas ovelhas, as ovelhas do Senhor Jesus, perdão, ao lobo. Existem mercenários que não estão tendo cuidado com o aprisco do Senhor. Aprisco, o qual foi dado a responsabilidade por Deus para cuidar. Se você estiver entendendo, coloca nos comentários aí. Sempre houve essa história das igrejas, das denominações, principalmente as grandes. Aqui tem muita gente, muito eleitor, levar um candidato, levar ou indicar um candidato. Sempre foi, isso é comum. Isso é comum. Inclusive, depois de um tempo, foi proibida a panfletagem na frente da igreja. Eu sou do tempo que o candidato ia para a igreja e panfletava na frente da igreja. Normal, eu já vi isso, tá? Independentemente de quem fosse o candidato. O cara poderia ter adulterado o dia todo e aí à noite estava lá na igreja lá. O pastor sabe? Não sabe, né? O cara poderia, porque como ele é político, ele não vai só para a igreja. Ele vai para a igreja, ele vai para o centro espírita, ele vai para a igreja católica. Eu não tenho nada contra nenhum tipo de outra religião. Eu estou falando o seguinte, estou falando para os crentes. É legal a gente fazer essa mistura? Então o mesmo cara que acabou de sair de um centro espírita, né, à tarde ele foi fazer a visita ao centro espírita, foi lá, comeu manjado capeta. De noite ele tem um compromisso na igreja, não sei das quantas. E aí ele vai lá e o pastor recebe e coloca ele no púlpito. Eu não consigo admitir que isso é normal e que você possa achar isso normal. Eu posso até admitir, na pior das hipóteses, que o pastor se reúna com esse candidato, com essa pessoa e diga assim: olha, a gente é o seguinte, o que estudar, gente, proposta ninguém tem. A realidade é a seguinte: qual é a proposta? A proposta é a seguinte: me dá aí tantos cargos comissionados. Essa é a proposta hoje dos candidatos. É oferecer cargos comissionados em troca de apoio político. Tanto para quem vai votar, principalmente, e aí quando é prefeito, né, em relação aos vereadores, quando é governador aos deputados estaduais e quando é presidente aos deputados federais e senadores. Enfim, a gente, em todo tempo, a gente tem um toma lá da cá. Nós sempre teremos esse toma lá da cá. O grande problema é que a gente não pode levar isso para dentro da igreja. E hoje, mais do que nunca, está acontecendo isso, porque está escancarado. Todo mundo vê. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. E esse é o grande problema. E a gente precisa entender que, se todo mundo está vendo, Deus já viu isso há muito tempo. Você entende o que Deus está falando? Então, quando Jesus fala assim, que o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, é o que está acontecendo. Hoje, porque o problema é o seguinte: o mercenário, né, que é o pastor, o falso pastor, é o líder que tem muitos membros, tem várias congregações, várias igrejas. Aí o candidato coloca um olhão desse tamanho, aí ele faz uma aliança, né, de repente de uma convenção, e aí ele chama esse candidato e ele faz uma aliança. E gente, a grande realidade é a seguinte: quando o membro é membro de verdade, é ovelha de verdade, ela realmente tem uma abnegação cega, uma obediência cega ao seu pastor. Isso é uma realidade também. Infelizmente, nós temos hoje muitos famosos, não digo currais eleitorais, mas muita gente que o pastor fala assim: olha, nosso candidato é esse, tem que votar nesse. E eu não sei, ele parece que, né, incute na mente isso e as pessoas vão lá e votam. Repito, existem candidatos abençoadores, existem candidatos que são crentes fiéis, que o próprio pastor já conhece, que a igreja já conhece. Aí, gente, está tudo tranquilo. Eu não estou falando desse tipo de candidato, até porque eu conheço pastores que tratam bem candidatos que são notadamente crentes fiéis ao Senhor Jesus Cristo e que vão representar e que já tiveram essa experiência de representar e deram bom testemunho. Aí, perfeito, gente. Também conheço gente que, mesmo não confessando ou professando a mesma fé,
tudo aquilo que faz é em favor, porque o que a gente quer, gente? Vamos combinar, o que a gente quer? É que a família não seja vituperada, é que os valores cristãos não sejam vituperados, que os valores da família tradicional não sejam vituperados, que haja justiça, que hajam leis justas e que nós sejamos beneficiados porque somos pagadores de impostos e pagamos os salários dessa galera todinha, isso é fato. Então a gente não quer nada mais do que justo, do que nós deveríamos merecer, mas infelizmente acontece que a gente não tem. Então, partindo desse princípio, tem gente legal, tem gente boa, tem gente que, enfim, se chegar lá e se corromper é outro problema, mas a gente tem que dar um voto de confiança nesse ponto. Eu não estou falando nesse ponto, gente. Eu estou falando de pessoas que, notadamente, você já sabe que o cara é pró retirada de crianças antes do tempo do ventre da mãe, que eu não vou falar aqui o nome. O cara é pró ideologia de gêneros. O cara é pró um monte de coisas que são contra a gente. E você coloca no púlpito da sua igreja e você faz campanha e diz assim: essa igreja é tua, como é que é? Essa igreja é tua, as ovelhas são tuas. Isso é um escárnio, isso é uma aberração que a gente só acreditou porque viu e ouviu. Porque nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, tudo que está acontecendo no mundo, está escrito, foi criado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, você fala: pastor, a política não é de Deus. Não, está aqui, ó. Dominações, gente, se confunde com política. Principado se confunde com política, tá bom? Só para a gente poder entender, para você falar assim: política é do diabo. Não, política não é do diabo. Está escrito, ó, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, ou seja, reinos, sejam dominações, pessoas que dominam, pessoas que governam, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então Cristo criou todas as coisas. Ok? Basta a gente entender e saber administrar as coisas que ele criou. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E ele... agora vou chegar onde eu quero chegar agora. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, queridos, ele é a cabeça do corpo da igreja Jesus Cristo. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja não é de homens, a igreja não é de pessoas, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ponto. As ovelhas são do Senhor Jesus Cristo. Ponto. Nós, pastores, administramos e tomamos conta com a autoridade, com a outorga que Cristo deu pra gente para cuidar das ovelhas que são dele. Ok? E outra coisa, todas as coisas foram feitas por ele. Então tudo que acontece, todos os principados, todas as potestades, todos os reinos, todos os dominadores, tudo foi criado com a permissão de Deus. Se as pessoas se desvirtuaram, problema das pessoas. Se nós escolhemos errado, problema é nosso. Mas Deus criou tudo e permite tudo acontecer. Até aí, vamos no curso normal da história, para que a gente entenda que Cristo está no controle. O grande problema é quando a gente... Eu sempre gosto de falar, gente, quando a gente está na ignorância, ou seja, quando a gente não conhece, nós somos enganados, mas Deus sabe que a gente está sendo enganado. Agora, quando a gente passa a conhecer e saber o que pensam as pessoas que querem dominar sobre nós, e mesmo assim a gente fica passando pano, falando, não, mas não é bem assim. Como eu conheço alguns pastores de esquerda, e a gente vai falar, né, dessa pessoa aí, eu questiono, né, eu pergunto, e a gente pergunta, você tem que ver, gente, os caras defendem essa pessoa mais do que a fé, defendem essa pessoa mais do que os seus próprios, mais do que a dignidade da palavra de Deus. É uma idolatria fora do comum. E eu fico pensando, Senhor, como é que vai ser? Um monte de gente que defende e fala bem e não admite que ninguém fale mal e fica chateado, cria briga contigo, se volta contra você, faz cara feia se você falar de certas pessoas, né? De certas pessoas que estão no poder, né? Faz cara feia, briga, corta amizade, porque você só questiona. Não pode falar mal do painho, né? Não pode falar mal. Crente, gente, crente de igreja, crente, pastor,
E aí a gente está envolvido nisso, a gente está vendo tudo isso acontecer e pensando, Senhor, como é que vai ser?